Fala meu amigo, fala minha amiga, professor Jonathan, mais uma vez aqui na área, no YouTube, com a terceira aula de Direito Constitucional, artigo 5º para o concurso da Polícia Militar do Estado do Ceará. Então baixa as tuas questões, está no link aqui embaixo desse vídeo, baixa tuas questõezinhas, a gente tem hoje aqui 20 questões de artigo 5º para trabalhar aqui no nosso vídeo. Tranquilidade, vamos avançar agora, preste atenção que o professor vai dizer. Professor, você está dando muito superficial o artigo 5º. Não estou dando superficial. Até que eu estou criando na minha cabeça, né? Olha só, a prova da Polícia Militar do Ceará 2016, ela foi Ctrl+C, Ctrl+V da letra seca da lei. Então o professor ele tem que bater do jeito que a banca vai cobrar. E vocês vão ver que no dia da prova, se for banca OCP, que no dia da prova vai ser do jeito que o professor está dizendo aqui. Pode ter certeza disso. O professor, ele no ano de 2016 coordenou uma turma para o concurso da Polícia Militar do Ceará. Ele coordenou, eram várias pessoas, vários alunos e muita gente foi aprovada aqui no interior do Ceará, beleza? E nesse concurso agora também, de 2019/2020, o professor estava à frente também de uma turma aí de quase 100 alunos e deu uma paradazinha porque agora tá prestes aí para o curso de formação lá da Polícia Rodoviária Federal, o concurso que o professor foi aprovado e está indo embora do Ceará. Tranquilidade? Então, ó, professor, eu tenho uma curiosidade bem legal aqui no artigo 5º, uma doutrina, uma jurisprudência, uma aula que eu vi de outro professor e eu achei interessante, você não falou. Se tem essa curiosidade, se tem que fazer um comentário, bota aqui no vídeo aqui embaixo, comenta, que o professor vai e dá a opinião dele, beleza? Toda informação ela é bem-vinda, o professor está indo direto ao ponto, tá bom? Então, ó, vamos focar, abre o teu material, abre a tua apostila, abre o teu artigo 5º e vamos começar as questões. Hoje a gente tem 20 questõezinhas aqui de artigo 5º e o professor mais uma vez está vibrando com a atividade aqui dos nossos alunos. Vamos lá. Questão de número 1 a 1, gente. Essa lista ela vai priorizar a parte dos crimes, a parte criminal do artigo 5º, direito do preso, alguns direitos, algumas condutas que a polícia vai ter que fazer no momento da prisão, tá bom? A última aula, essa é a terceira aula, a próxima aula a gente vai bater os remédios constitucionais, habeas corpus, habeas data, mandado de segurança coletivo, mandado de junção e ação popular. Vamos bater os 4 parágrafos finais do artigo 5º. Vamos bater a parte do Tribunal Penal Internacional, a aplicação imediata do artigo 5º dos direitos fundamentais, tá bom? Aplicação imediata. A gente vai falar também sobre a emenda constitucional, os tratados e convenções que são aprovados em 2 casas, 2 turnos, aprovados por 3/5 dos votos dos membros do Congresso Nacional, que vai se equivaler, né, às emendas constitucionais. Então vamos bater na próxima aula, tá bom? Então abre aí o teu caderninho e vamos para as anotações. Questão de número 1. A gente está aqui, gente, ó, dentro do artigo 5º. Artigo 5º da Constituição Federal. Vamos lá. O professor vai bater todo o conteúdo aqui no YouTube para vocês. Aproveitem, curte, comenta, coloca aí o vídeo para os seus amigos verem, para todo mundo pegar o macete aqui, ó. Vamos lá. Questão de número 1. As presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período da amamentação. Gente, inciso 50, não tem o que a gente enrolar muito, questão correta. Por quê? Porque a mãe, ela vai ter direito, a presidiária, ela vai ter direito de amamentar o seu nenenzinho no período da amamentação. Professor, se ela estiver presa, é justamente o que o inciso 50 traz aqui pra gente. Vai ser assegurado, gente, esse direito. Tranquilidade. Vamos para agora a questão número 2. A 2 eu vou dar uma explicação que a gente vai responder a 2 e a 3 logo junto. Questão de número 2. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei. Olha só o que o professor vai fazer aqui agora. Tomar uma água, respira. Extradição é um conteúdo que vai estar no teu concurso e tu tem que acertar essa questão. Não pode errar. Após a explicação do professor, você vai ver que vai ficar muito fácil. Anota esses detalhes que o professor vai dar agora. Vamos lá. Então, no inciso 51 e 52 do artigo 5º, a gente tem uma coisa, pessoal, chamada extradição. Não esquece essas informações, por favor. Vamos lá, o concurso está se aproximando. E eu tenho certeza que tu vai passar. E o professor está aqui para te ajudar. Ó, eu tenho
A extradição. Beleza, vamos lá. Ó. Eu tenho a extradição. Inciso 51 e 52. Professor, o que seria extradição? Extradição, gente, é o camarada estar aqui no Brasil e ir para outro país a partir de uma solicitação do país estrangeiro. Olha, eu quero que esse camarada seja extraditado. Ou seja, ele sai do Brasil e vai para o outro país para ser julgado, para ser preso, para cumprir alguma pena, tá bom? Professor, e no caso da extradição, qual que é a grande informação e o esquemazinho que você vai trazer pra gente? É assim, gente, ó, presta atenção. Eu tenho 3 situações. Quais são elas? Eu tenho a figura do brasileiro, tá bom? Ó, eu tenho a figura do brasileiro. Eu tenho uma figura do brasileiro, beleza? E eu tenho a figura de quem? Isso, estou ouvindo vocês. Do estrangeiro, tá bom? Ó, eu tenho... Tem que lembrar disso aqui automaticamente quando for falar de extradição. Então eu tenho o brasileiro e eu tenho o estrangeiro. Anote isso aqui que é importante. Vamos lá. Aulazinha gratuita aqui no YouTube para você gabaritar artigo 5º e 144 da Constituição Federal. Vamos lá. Primeira coisa que o professor tem que lhe dizer. Brasileiro, eu tenho 2. Não é isso? Para fins de extradição, eu tenho 2 brasileiros. Professor, quais são? Eu vou ter o brasileiro nato, tá bom? Eu vou ter o brasileiro nato. Eu vou ter o brasileiro nato. E vou ter o naturalizado. Eu tenho o brasileiro nato e tenho o brasileiro naturalizado. Preste atenção nessa informação do professor. Não dorme, não dorme. Se tiver com sono, paga a tua flexão. E volta para a aula. Vem cá, ó. Brasileiro nato naturalizado. Professor, tem diferença quando eu me reportar ao tema extradição? Tem. Por quê? Porque o brasileiro nato, você vai colocar assim, ó, ele não será extraditado. Esse aqui, gente, ele não será extraditado. Em nenhuma hipótese, professor? Não. Em nenhuma hipótese. Não será extraditado. Tá bom? Extraditado. Beleza? Então, quando eu tiver o brasileiro nato, ele não será extraditado. Professor, e o naturalizado? O naturalizado, gente, você tem que dividir 2 momentos na sua cabeça, senão você vai errar. O naturalizado é o seguinte, ó. Brasileiro naturalizado, ele será extraditado sim. O brasileiro será extraditado. Quando? Quando? Eu vou colocar aqui, ó. Quando o brasileiro naturalizado vai poder ser extraditado? Quando ele cometer um crime comum, tá bom? Crime comum praticado antes. Percebe essa informação? Antes da naturalização. Professor, se for depois? Se for depois, ele não será extraditado. Não vai poder, porque o artigo 5º ele é claro. Brasileiro naturalizado vai poder ser extraditado quando cometer um crime comum antes da naturalização. Naturalização. Aí, nesse caso aqui, ele vai poder ser extraditado. Professor, tem outra situação? Tem. Professor, qual é? Vem para cá, ó. Se ele cometeu um crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tá bom? Tráfico ilícito. Tráfico ilícito de drogas, tá bom? Tráfico ilícito de entorpecentes ou drogas afins. Vou colocar drogas aqui, tá? Então presta atenção, ó. Brasileiro nato não será extraditado. Escrevi errado aqui, né? Deixa eu arrumar. Vamos lá. O professor tá bem ligeirinho hoje, ó. Extraditado. Brasileiro nato não será extraditado. Não será extraditado. Professor, e o naturalizado? O naturalizado, gente, ele vai ser extraditado quando? É diferente do nato. Quando ele cometeu um crime comum antes da naturalização, ou seja, quando ele ainda era estrangeiro, ele comete um crime comum. Ou se ele comete o crime de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Coloca assim na sua mente. No tráfico ilícito de entorpecentes, no tráfico de drogas, tanto faz ser antes da naturalização ou após a naturalização, beleza? Então, tanto faz no tráfico ilícito de entorpecentes, tanto faz ser antes da naturalização ou após. É diferente aqui do caso do crime comum. Se for um crime comum que não for o tráfico de drogas, nesse caso aqui só vai poder ser extraditado
só vai poder ir embora do Brasil a partir da solicitação do estrangeiro, do país estrangeiro, se cometer um crime comum antes da naturalização, tá bom? Então vamos avançar. Professor, e o estrangeiro? O estrangeiro você anota assim, ele sempre será extraditado, sempre. É, professor, é verdade isso aí? É, sempre será extraditado. Sempre será extraditado, tá bom? Ó, sempre será extraditado. Aí tem uma vírgula bem grande, aí a gente coloca assim, ó, salvo, aí tem duas hipóteses que o estrangeiro não vai poder ser extraditado. Quais são? Em caso de crime político, crime político ou de opinião. Então, se ele cometer um crime político ou crime de opinião, o estrangeiro não poderá ser extraditado. Então, a gente acaba com a matéria extradição dentro do artigo 5º, recapitulando mais uma vez. Brasileiro nato não poderá ser extraditado. O naturalizado, ele pode ser extraditado em duas hipóteses. Se o crime comum for praticado antes da naturalização ou se ele comete um tráfico ilícito de entorpecentes, tanto faz ser antes ou após a naturalização, beleza? E o estrangeiro, gente, a regra é que ele será extraditado. Essa é a regra. Salvo com a exceção. Se ele cometeu crime político ou de opinião, ele não vai poder ser extraditado, tá bom? Então anota essas informações, gosta de cair pra caramba. Professor, eu tenho uma dúvida, eu sei qual é a tua dúvida já. Eu vi numa aula, eu vi no jornal, eu vi no Facebook, eu vi no Instagram, uma observação feita em relação ao brasileiro naturalizado, tá bom? Aí eu vou dizer para você o seguinte: o brasileiro nato, ele, para sua prova, ele nunca, jamais será extraditado. Não pode, beleza? Saindo do Brasil para fora, de lá para cá ele pode. Agora daqui para lá não. Agora preste atenção. Essa informação que você viu, pode pesquisar. A brasileira, eu lembro até do caso, a brasileira que foi extraditada, ela não era mais brasileira. Ela não era brasileira nata. Ela perdeu a naturalização, ela perdeu a nacionalidade brasileira, a brasileira nata, e passou para a condição de estrangeira. Professor, isso pode acontecer? Pode. Se você abrir o artigo 12 da Constituição Federal, você vai ver um capítulo chamado nacionalidade, que foge disso aqui. Mas é para você entender que o brasileiro nato ele pode perder a nacionalidade, passando a condição de estrangeiro. Quando ela passou a condição de estrangeira, ela foi extraditada. Percebe? Que são coisas diferentes. Eu sei que tu tá com isso na mente. Anota essas informações aqui, que é bem legal. Isso aqui cai em prova, tá, gente? Isso aqui cai em prova. Vamos lá. Vamos continuar. Então a questão número 2 ela está correta. E já respondo a questão número 3, né? Já respondi a questão número 3. Né? Será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou opinião? Não, tá errada. Tá errada. Por quê? Porque o estrangeiro, ele será extraditado, salvo a regra é a extradição do estrangeiro, salvo se ele comete um crime político ou de opinião. Não tem muito o que a gente inventar. Então eu tenho aqui, ó, a questão 2 correta, não é isso? E a questão 3, ela tá errada. Vamos para a próxima questão de número 4, vai apagar. Tá bom? Quem anotou, anota. Quem não anotou, volta aí o vídeo para poder anotar essa informação do tio John. Vamos lá. O tio John vai fazer você gabaritar o artigo 5º e 144. Nosso canal aqui ele tá crescendo cada vez mais. E o professor vai postar vários vídeos ainda. Muita coisa bacana aqui para o concurso da PM do Ceará. Vamos lá. Questão de número 4. Você coloca assim, ó. Ninguém será processado nem sentenciado se não pela autoridade competente. De novo, ninguém será processado nem sentenciado se não pela autoridade competente. Inciso 53, questão correta. Questãozinha tá certa. Questão número 4 tá correta. Letra de lei, tá bom? Então, ninguém será processado. Ó, ninguém, vou colocar aqui que essa questão aqui tem uma informação bem legal. Ó. Ninguém será. Aí vou colocar assim, ó, duas perninhas, tá? Ó, ninguém será. Pra cá. Ninguém será processado
e nem sentenciado pela autoridade competente. Sentenciado, tá bom? Se não, pela autoridade competente. Professor, quem seria a autoridade competente? Coloca assim, ó, juiz. Juiz, tá bom? Olha só. Esse caso aqui, gente, esse inciso é um princípio, anota, essa informação é legal, vai ajudar você. Ó, princípio do juiz, tá bom? Do juiz natural. A gente não precisa aprofundar muito aqui, mas você tem que saber que desse inciso deriva o princípio do juiz natural. Se eu estivesse dando aula aqui, por exemplo, para a Polícia Civil, concurso da Polícia Civil do Ceará, eu não dou aula de constitucional para a Polícia Civil, tá, gente? Eu só dou artigo 5º e 144, tá bom? Da Constituição para a PM, não dou constitucional. Mas se eu fosse dar uma aula de constitucional para a Polícia Civil, eu ia aprofundar aqui, tá bom? Eu ia aliar constitucional, artigo 5º junto com o processo penal, tá bom? Mas para PM não precisa aprofundar muito. Mas, professor, o que seria o princípio do juiz natural? É que ninguém será processado e sentenciado se não pela autoridade competente. Então tem que ter uma autoridade competente, que é o juiz natural, tá bom? Que vai processar e sentenciar o acusado. Aqui no processado, gente, a gente também tem outro princípio, tá? Dentro do processamento, que é o princípio do promotor natural, tá bom? Então tem o juiz natural, que é o juiz da cidade, lá, né, da comarca que vai te julgar, e o promotor também, que vai acusar, né, que vai oferecer a denúncia. Então isso aqui é uma informação bem legal. Anota para tu não errar. Questão 4 correta. Vamos para 5. A 5 fala o seguinte, ó. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Questãozinha tá correto, inciso 55. A 5 também ela tá correta. Olha só, vamos lá. Professor, não entendo o que é litigante. Vou ensinar para você, ó. Professor, o que é litigante? Professor, o que é litigante? Gente, os litigantes são as partes. É o pessoal que está disputando uma demanda no âmbito, seja ele judicial ou administrativo. Então, aos litigantes, tanto no âmbito judicial, que eu vou ter a figura do juiz, não é isso? E tanto no âmbito administrativo, nos dois, judicial e administrativo, tu vai ser polícia, pô, tu vai ser vibrador policial. Ó, aos litigantes, tanto no âmbito judicial quanto no administrativo, será assegurado o devido processo legal, a celeridade processual. Esse é o princípio da celeridade processual. O contraditório e ampla defesa. Não, isso aqui é mais na frente, ó. O litigante, tanto no âmbito judicial e administrativo, vai ser assegurado o contraditório e ampla defesa, tá bom? Então vai ser assegurado o contraditório e ampla defesa. Gente, no âmbito administrativo, eu tenho um contraditório e ampla defesa? Tem. Quando você, por exemplo, policial militar, responde uma sindicância, dependendo da sindicância, se ela for uma sindicância punitiva, vai ter que ter o contraditório e ampla defesa, tá bom? No âmbito judicial também, for responder um PAD, então no âmbito administrativo eu também tenho o contraditório e ampla defesa. Geralmente as questões falam o seguinte, aos litigantes, apenas no processo judicial, vai ser assegurado o contraditório e ampla defesa, tá bom? Professor, tanto a vítima de um crime quanto o acusado, aos dois, são assegurados contraditório e ampla defesa? São. Por quê? Porque aos litigantes, gente, é o seguinte, ó, quando um apresenta uma prova, a outra contradita essa prova. E eles ficam assim, ó, litigando, ficam entrando em conflito para dizer para o juiz ou para a autoridade administrativa quem está certo e quem está errado, tá bom? Então, bem legal. Professor, esse inciso, ele é absoluto? Ele tem um caráter absoluto? Não, ele não tem um caráter absoluto. Por quê? Vou te ensinar, presta atenção. Nenhum direito aqui do artigo 5º, a regra é essa, tá mudando o entendimento, mas nenhum direito do artigo 5º ele é absoluto. Todos os direitos aqui eles são relativos, todos os direitos eles têm uma ponderação, eles podem ser ponderados. E aqui não é diferente. Tá bom? Eu vou te dar um exemplo no âmbito administrativo, por exemplo,
que não vai ter contraditório e ampla defesa. Eu vou te dar um exemplo que não vai ter no inquérito policial. Se tu tá estudando para Polícia Civil, por exemplo, lá no processo penal, existe uma coisa chamada inquérito. O inquérito policial, tá bom? Inquérito policial. No inquérito policial, não existe contraditório e ampla defesa, é âmbito administrativo. Professor, o que seria inquérito policial? Aqui é investigação, pessoal. Investigação da Polícia Civil, da Polícia Federal, inquérito policial não tem a figura do contraditório e da ampla defesa. Nesse caso aqui ainda não vai ter litigante, tá bom? Aqui a gente só tem um indiciado que está sendo investigado. Beleza? Vamos avançar. Questão de número 6. Professor, tomar uma aguinha aqui. Questão número 6. E aí, tá gostando? Tá gostando da aula? Curte, compartilha os vídeos, ativa o sininho e fala para os teus amigos correr aqui para o YouTube que o professor tá te dando a prova. O professor tá te dando a prova de artigo 5º e 144 para a Polícia Militar. Vamos lá, questão de número 6. A 6 é o seguinte, gente. Ó. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Questão correta, tá bom? Então é inadmissível no processo as provas obtidas por meios ilícitos. O professor vai te dar uma informação bem legal. Olha só, posso pagar? Posso pagar, gente? Posso? Posso, né? Pode pagar. Então preste atenção. Vamos lá. Vou dar umas ressalvas aqui para vocês, só para vocês saberem. O que vai ser cobrado é o que está escrito lá no artigo 5º. Mas eu vou te dar umas ressalvas aqui bem legal. Preste atenção. Então as provas obtidas por meios ilícitos, elas são inadmissíveis. Ó. Provas ilícitas, tá bom? Provas ilícitas. As provas ilícitas, gente, elas são inadmissíveis. São inadmissíveis. Inadmissíveis, tá bom? Então, professor, me dá um exemplo de prova ilícita. Vou te dar. Ó, presta atenção. Vamos supor, isso aqui não acontece no Brasil, tá, gente? Isso aqui não existe no Brasil, esse é o exemplo que eu vou lhe dar. Só acontece lá na Finlândia, na Noruega, nos países do norte da Europa. Isso aqui não acontece no Brasil. Vamos supor que você, com sua equipe policial, numa abordagem, prende o cara em flagrante. Prendeu o cara em flagrante. Por ele ter cometido um crime de tráfico ilícito de entorpecentes. O traficante, tu pega o traficante. Esse traficante fala o seguinte, que aquela droga não é dele. A droga não é dele. O que é que tu faz? Tu e mais teus 2 companheiros lá da viatura. Tu começa a bater no cara, a bater nesse traficante. Tu começa a torturar. Tu constrange ele mediante violência ou grave ameaça com a finalidade de que ele confesse a prática criminosa. Você acaba de cometer o crime de tortura. Então você está torturando uma pessoa para ele confessar lá na delegacia da Polícia Civil que realmente aquela droga é dele, tá bom? Então você está torturando o cara. Professor, essa prova é ilícita? É ilícita. Então quer dizer que se nesse caso o traficante vai lá na delegacia da Polícia Civil e fala pro delegado que realmente é o dono daquela droga, essa prova não será aceita? Não será aceita. Beleza? Essa prova vai ser inadmissível. Por quê? Porque no processo, as provas ilícitas não são admissíveis. Tranquilidade, professor, tem exceção? Tem uma exceção aqui, tá, gente? Tem exceção, olha só. Só que você vai levar essa informação só a título de curiosidade. Só a título de curiosidade, para você não confundir, mas o professor vai dizer. Só a título de curiosidade. Professor, existe alguma hipótese na qual eu vou poder utilizar uma prova ilícita? Vai. Existe uma hipótese que você, meu aluno, vai poder utilizar a prova ilícita. Qual que é? Vai, fala pra mim. Professor, quer ouvir? Vai, fala. Isso mesmo, ouvi daqui, viu? Ouvi você falando. Gente, quando for para inocentar o réu, beleza? Para inocentar o réu. É mesmo, professor? É. Então, preste atenção. A prisão de uma pessoa inocente, ela é muito grave. Então não pode, pô. Você não pode prender um camarada que você sabe que é inocente. Então, para inocentar, coloquei até entre aspas aqui, ó. Para inocentar o réu, é admitida a prova ilícita? É. Professor, me dá um exemplo de prova ilícita que eu vou poder inocentar o réu. Vou lhe dar aqui, ó, presta atenção.
Você já ouviu falar nas interceptações telefônicas? Vamos lá. Interceptação telefônica. O pessoal que está estudando para a Polícia Civil já estudou essa lei, tá bom? Ó, interceptação telefônica. Então, camarada, interceptação telefônica, presta atenção. Então, Caio, não, agora é o Tício, né? O Tício, ele cometeu, tá sendo acusado de ter cometido um homicídio, Tício, beleza? Mas o Tício, ele é inocente. O Tício, ele é inocente. E sabe quem foi o autor do homicídio, ele sabe. Então, o que o Tício, ele faz? Ele se utiliza de uma interceptação telefônica clandestina, beleza? Porque a gente sabe que a interceptação telefônica, ela necessita de um mandado judicial. Se você faz a interceptação telefônica sem mandado judicial, a prova é ilícita, tá bom? Porque isso aqui, ele necessita, é matéria jurisdicional, é a reserva de jurisdição, ou seja, precisa de um mandado para ser aplicado. Tá bom? Então, se não tiver mandado judicial dentro da interceptação telefônica, eu vou ter uma prova ilícita. Professor, mas essa interceptação foi descoberto que quem matou Caio não foi Tício, foi Mévio. O que acontece? Essa prova vai ser utilizada? Vai. Ela continua sendo ilícita, mas para inocentar, tá bom? Isso aqui é só um exemplo para ilustrar na sua cabeça e abrir um pouco a tua mente dentro aqui do artigo 5º, para te mostrar que nenhum direito aqui no artigo 5º, a regra, a gente tem algumas exceções também, a regra é que o artigo 5º ele não é um direito absoluto, tá bom, gente? Bem legal, né? Bem legal. Deixa eu te dar outra informação aqui para enriquecer o teu conteúdo. Vamos puxar um pouquinho aqui para processo penal. Olha só, as provas ilícitas, elas são inadmissíveis e as derivadas das ilícitas também. Professor, o que é isso? É assim, ó. Vamos supor que eu tenho uma prova X, tá bom? Eu tenho uma prova X, coloquei de vermelho para mostrar que ela é ilícita, tá bom? Eu tenho uma prova X e dessa prova X, se origina mais duas novas provas, a prova Y e a prova Z, tá bom? A prova Y e a prova Z. O que seria isso aqui, professor? Ó, eu tenho uma prova X que ela é ilícita e a Y e X são provas ilícitas, provas derivadas das ilícitas, tá bom? Aí a gente fala prova ilícita por derivação, é derivada. Isso aqui, gente, é um processo, é uma teoria que vira e mexe aparece nas provas de processo penal, mas está dentro do artigo 5º, tá bom? Está dentro do artigo 5º, não de forma expressa, só para você saber que existe. Isso aqui é uma teoria, vou colocar aqui para você, tá? O professor hoje está dando uma aprofundadazinha aqui, só para você saber um pouco mais. Teoria dos frutos, olha só que teoria legal. Ó. Teoria dos frutos da árvore, legal, né, gente? Ó, da árvore envenenada. Teoria dos frutos da árvore envenenada, tá bom? Bem legal. Ó. Envenenada. Vamos lá. Teoria dos frutos da árvore envenenada. Quem que é a árvore nesse caso? A prova ilícita X e os frutos Y e Z. Bem legal. Isso aqui não vai cair para tu, mas para você saber que existem essas informações, tá bom? Vamos lá, ó. Deixa eu dar só mais uma informação aqui, muita coisa hoje, né? Mas é legal essa matéria. Vamos lá. Dentro da interceptação telefônica, professor, você falou pra gente que tem que ter um mandado judicial para ser executado esse meio de prova, tá bom? Isso é verdade. Porém, gente, existe uma exceção também. Vou te dar a exceção. Vamos supor que Mévio, ele tá conversando com Tício. Os dois estão praticando crime. Bem legal isso aqui. Aconteceu na prática, tá? Aconteceu no caso concreto já. Com vários políticos aí que estão na Lava Jato. Preste atenção. Dentro da interceptação telefônica, o que é que acontece? Mévio está conversando com o Tício. Aí Mévio faz o seguinte, ó. Mévio vai conversar com o Tício, os dois praticaram um crime. Aí Mévio, ele pega o celular e bota aqui, ó, para gravar. Colocou no bolso. Colocou para gravar a conversa entre Mévio e Tício. O que acontece? Essa prova, vamos supor que Mévio pega o celular, leva para a polícia para incriminar Tício e ele também, para incriminar Mévio e Tício, os dois, tá bom? Essa prova, gente, que
que não teve mandado judicial, essa prova, ela vai poder ser utilizada? Vai, ela vai poder ser utilizada. Isso aqui é matéria de quê, gente? Matéria de jurisprudência. O STF entende que hoje, nesse caso aqui, ela é admitida. É uma prova que seria uma interceptação telefônica, uma conversa gravada, né? Que a gente chama de gravação ambiental não, desculpa. Gravação clandestina. É uma gravação clandestina que vai poder ser utilizada. A gente tem vários casos, no caso concreto, que aconteceram isso agora no âmbito, principalmente da Lava Jato. Tá bom, gente? Bem legal essa informação aqui. Então a gente agora vai para a questão de número 7, né? A gente vai para a questão de número 7. Vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Deixa eu ver. Questão de número 7 agora aqui na nossa aula no YouTube para o concurso da Polícia Militar do Ceará. Então a C, gente, ela tá correta. Vamos agora para a questão de número 7. Eu vou apagar aqui, tá? O professor vai apagar o esquemazinho que ele colocou no quadro. Espero que você esteja anotando essas informações que tu vai passar no concurso. Tenho certeza. Você vai passar no concurso da Polícia Militar do Estado do Ceará. Vamos lá, questão de número 7. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Gente, a questãozinha tá correta, né? Questãozinha correta. Professor, mas eu vi em algum lugar que o condenado em segunda instância, ele é considerado culpado. Cuidado com isso aqui, ó. Condenado, aconteceu agora com um ex-presidente da República, né? Ó, condenado em segunda instância. Em segunda instância. Não invalida essa questão? Não invalida, tá bom? Condenado em segunda instância. Aqui, gente, você vai colocar o seguinte, preste atenção, ó. Para o artigo 5º, só é considerado culpado após o trânsito em julgado. Professor, o que seria o trânsito em julgado? Quando não caber mais recurso. Quando foi julgado todos os recursos, aí sim o réu, né, ele vai ser considerado culpado. Aqui, gente, é apenas o cumprimento da pena, beleza? Aqui é apenas a execução penal. Vou até colocar aqui, ó. É apenas a execução penal. Execução penal. Para ele começar a cumprir, logo a pena dele. Professor, esse inciso, essa questão número 7, ela tem algum princípio para ser abordado? Tem. Olha só, e não é violado. Isso aqui é jurisprudência, tá? Vou até colocar aqui, ó, puxar a perninha, o professor vai puxar a perninha, colocar assim, ó, jurisprudência, tá bom? Mais atual é essa. Porém, eu tenho o princípio, coloca assim, ó, do ladinho desse inciso, princípio da presunção de inocência, tá bom? Princípio da presunção de inocência. Anota essa informação aqui que ela é legal. Inclusive, gente, tá dando muita polêmica em relação a isso aqui, tá? Os defensores desse presidente que foi preso, né, que está na execução penal, mesmo condenado em segunda instância, não transitou e julgou ainda a sentença dele, está tendo muito esse conflito. Por quê? Os defensores, inclusive o advogado dele, fala o seguinte, ó, que está sendo violado o princípio da presunção de inocência, tá bom? Aí eu não vou entrar nesse mérito, beleza, gente? Não vou entrar nesse mérito. Para a jurisprudência, eu vou até colocar qual é o tribunal que está tendo esse entendimento. Do STF, para a jurisprudência do STF, não há violação ao princípio da presunção de inocência, o condenado, o réu, né, condenado em segunda instância, executar a pena, tá bom? Por artigo 5º, ele ainda não é considerado culpado, só é considerado culpado após a sentença condenatória, né, penal condenatória transitada em julgado, tá bom? Então tá tendo muita divergência. Professor, e o que o STF falou? STF falou, a água parou? A regra é essa, porque o STF
ela, ainda que esteja sendo criticado, o tribunal está sendo criticado por várias pessoas, aquele negócio todo, o STF, qual a missão dele? É o guardião da Constituição Federal. Então ele está com a Constituição na mão e vai dar a interpretação para o caso concreto, tá bom? Então as interpretações, as decisões do STF, elas são de matérias constitucionais. Esse aqui é um, tá bom? Então se falou, só cabe a gente ficar antenado nessas atualizações que pode ser questão de prova, beleza? Então questão de número 7, ela tá correta. Vamos para a 8. A 8 fala o seguinte, ó. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal. E aí, professor, questãozinha, ela tá errada. Por quê? Porque ela pode, o civilmente identificado, ele pode ser criminalmente identificado. Quando, professor? Nas hipóteses previstas em lei, tá bom? Então a questão ela tá incompleta. Questão incompleta. Nesse caso aí, pela nossa interpretação, ela torna a questão errada. Por quê? Porque realmente o civilmente identificado não será criminalmente identificado, né? Salvo nos casos previstos em lei. Então não vai ser submetido à identificação criminal, salvo nos casos previstos em lei. Professor, vou apagar aqui, tá, gente? Professor, o que seria a identificação civil? É você mostrar o documento de identidade, a sua CNH também serve para identificação civil, tá bom? E a identificação criminal é a impressão datiloscópica, né? O famoso tocar pianos. Então, quando você se identifica civilmente, você não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Professor, me dá um exemplo de hipótese que o camarada dele é identificado civilmente, mas vai passar pela identificação criminal? Quando você pega uma identidade do camarada e ela tem fundado suspeita de ser falsificação. A identidade ela tá totalmente rasurada. Não dá para ver se realmente é aquele cara, tá sem a foto dele, por exemplo. Tá bom? Então ela tem fundada suspeita de ter sido violada. Então, nesses casos, ainda que você mostre, né, a sua identificação civil, você pode passar pela identificação criminal. Essas são as hipóteses que a lei traz. Tá bom, gente? Então a questão número 8, ela tá errada. Vamos para agora nossa questão número 9. A 9 é legal. Tem muita gente que não entende essa questão número 9, tá? Tem muita gente que não entende. Eu vou te ensinar aqui. Vamos lá. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal. Gente, questão número 9. Primeiro eu vou explicar ela aqui para você. Se você ainda não viu esse inciso, preste atenção na explicação do professor agora, bem devagar. O professor, ele trabalha com isso aí na prática, tá, pessoal? O professor trabalha com isso aí na prática. Pessoal, para vocês aí acho que sabem, né? O professor é policial civil e trabalha muito com uma matéria chamada processo penal. Então, o processo penal, basicamente, ele se divide em duas partes, beleza? Se divide no inquérito policial, que é o âmbito da investigação, e na ação penal. Professor, o que seria ação penal? Gente, coloca assim no teu caderno. Se for dar uma aula de processo penal, o pessoal da Polícia Civil, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, não vou ensinar desse jeito. Mas é a forma mais fácil de você entender. Ação penal nada mais é do que o processo, tá bom? É aquele processozinho que tá lá no fórum, tá bom? Eu tenho a figura do juiz, tenho a figura do advogado, tenho a figura do Ministério Público, tá bom? Então, essa é a ação penal, é o que o inciso tá querendo dizer para você. Então, preste atenção. Se a ação penal ela não for promovida no prazo legal, o particular vai poder entrar com ação penal, que é um processo privado, particular dele, tá bom? É isso que o inciso está querendo trazer para você. Preste atenção. Então eu tenho, gente, preste atenção nessas informações. Ó. Eu vejo muito aluno se perdendo aqui, ó. Eu tenho uma coisa chamada ação penal pública, tá bom? Eu tenho uma coisa chamada ação penal pública. Professor, quem que é o titular? Quem é o cara que está comandando a ação penal pública? O titular, gente, da ação penal pública, que vai oferecer uma denúncia contra a pessoa, é o Ministério Público. Beleza? É o Ministério Público. É o cara responsável para oferecer a denúncia. Ministério Público. Preste atenção. Ministério Público. Professor, não entendi ainda. Vamos lá. Eu tenho Caio. Caio, ele rouba. Caio
ele rouba Maria. Preste atenção, ó. Comete o crime de roubo contra Maria. Se liga. Caio comete o crime. Caio cometeu um crime, tá bom? Caio roubou Maria, roubou o celular dela. Preste atenção. Maria vai até a delegacia de polícia civil, vai fazer o BO, e essas peças, essas informações chegam até o Ministério Público. Beleza? E o Ministério Público, que é o órgão responsável para denunciar Caio, para ele poder ser preso, poder ter ação penal, o Ministério Público nada faz. Beleza? Nada faz. Ele ficou inerte. Ele foi negligente. Ficou parado. Tô nem aí. Ficou parado, tava nem aí. Beleza? O que acontece nesse caso? O Ministério Público ele tem um prazo, eu vou até colocar o prazo aqui para você, ele tem um prazo. Se passar esse prazo, Maria, que é a vítima, poderá intentar uma ação privada, beleza? Então, o dispositivo do artigo 5º, esse inciso, ele está querendo trazer isso para você. O Ministério Público ele tem um prazo para intentar uma ação penal, ação penal pública. Quem quiser aprofundar, eu vou colocar para você o prazo aqui. Isso aqui eu ensino só para o pessoal da Polícia Civil, mas eu vou trazer para você. Então, eu tenho um prazo, gente. Eu tenho dois prazos diferentes. Se Caio já estiver preso, por exemplo, Caio estiver preso, tá bom? Eu tenho um prazo de 5 dias, beleza? Eu tenho um prazo de 5 dias. Professor, e se Caio estiver solto? Vou colocar aqui para você também. O pessoal que está estudando processo penal vai gostar dessas informações, ó. Eu tenho 15 dias, se ele estiver solto. Se passar esse prazo aqui, o Ministério Público não fizer nada, a Maria vai poder entrar com ação penal privada. Professor, o que é ação penal? É o processo. É o processo. Já pensou? Você é roubado e ninguém faz nada? Ninguém faz nada? Você tem essa prerrogativa, é um direito fundamental do artigo 5º, a ação, aí você coloca assim, ó, ação penal. É o tipo da ação que ela deixa de ser ação penal pública e passa a ser chamada de ação penal privada, tá bom? Ação penal privada subsidiária da pública. Olha só que legal, ó. Subsidiária da pública. Vamos lá, ó. Subsidiária da pública. Então esse é o que traz a nossa questãozinha. É cabível? É cabível. Beleza? Então, ó, ação penal privada subsidiária da pública. Eu vou dar uma aprofundada aqui, tá, gente? Nesse caso aqui, o roubo é um crime de ação penal pública incondicionada, que não tem nenhuma condição. Não precisa de uma representação. E na ação penal pública condicionada à representação, o prazo aqui é diferente, tá bom? O prazo é diferente. São 6 meses lá. Para Maria, se fosse um crime, por exemplo, de lesão corporal de natureza leve, Maria tem um prazo de 6 meses para representar ao Ministério Público, e o Ministério Público ia ter que oferecer a denúncia, tá bom? Nos prazos que eu coloquei aqui para vocês. Então, bem legal, né? Anota de novo, a ação penal é uma matéria do processo penal que está dentro do artigo 5º. O artigo 5º ele vai criar várias ramificações no direito, tá bom, gente? Então vamos avançar, questão de número 9. Vamos para a questão número 9, então questão correta, 9, né? Vamos para 10. Vamos para a décima questão, agora aqui com o professor Jonathan. Tá gostando da aula? Tá gostando? Se estiver gostando, comenta aí, pô. Compartilha os vídeos do professor. Nosso canal está crescendo, eu tô dando uma analisada aí. Tá crescendo, muita gente tá entrando aí, tá se inscrevendo. Até o edital ser lançado, vai ter muitas aulas, muitas dicas. Segue o professor lá no Instagram, tá bom? Eu vou fazer algumas lives aí futuramente. A gente vai fazer umas questões e massificar artigo 5º e 144. E tu vai ser aprovado, não tenho dúvida. Vamos para a questão número 10. Vamos lá. A 10, letra de lei, inciso 60, né? Ó. A lei só poderá, então a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social o exigirem. Questãozinha tá correta, inciso 60, aqui não tem o que a gente inventar. Até na aula passada, a gente falou sobre a lei de acesso à informação, né? Lei de acesso à informação, aqui dá pra gente utilizar também, beleza? Questão número 11. A 11, gente, muita gente tem dúvida também. Vamos tirar essas dúvidas aqui, ó. Vamos lá. Questão número 11. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Inciso 61. Vamos lá.
Posso apagar aqui? Vou apagar, tá? O quadrozinho do professor ele é pequeno, mas vai aumentar. O quadro do professor vai aumentar aí futuramente. O professor tá aí, já dá aula desde 2014, passou vários alunos, já aprovou vários alunos, depois dá uma olhada aí no Instagram do professor, depoimento de vários alunos, hoje são policiais militares, agentes penitenciários, sargentos do Exército. O professor já fez parte e coordenou várias turmas e agora está aqui na internet, novo, né, na internet, no YouTube, para poder passar essa experiência que o professor tem aqui para você. E artigo 5º é isso que o professor está dando, pode confiar, confia na técnica que vai dar certo. Vamos lá, questão de número 11. Então é o seguinte, gente, vamos lá. A questão número 11, tem muito aluno que se confunde aqui, não pode confundir. É a modalidade de prisão, tá bom? Situações, hipóteses, vou colocar assim para você, ó, hipóteses de prisão. Preste atenção. Hipóteses de prisão. Eu quero que você não esqueça isso aqui. Então, a prisão, ela só vai acontecer nas seguintes situações. Eu vou ter a prisão em flagrante. Aqui para o pessoal da Polícia Civil eu dou uma aprofundada, que eu vou falar das modalidades de prisão em flagrante, para vocês não precisa, beleza? Então, eu tenho a prisão em flagrante. A prisão em flagrante delito. Em flagrante. A prisão em flagrante delito, tá bom? Eu vou ter a prisão em flagrante delito. Eu vou ter a prisão também, que só vai poder acontecer prisão nessas modalidades. Eu vou ter a prisão quando ela tiver uma ordem fundamentada pelo juiz. Que ele fala autoridade competente, a autoridade competente vai ser o juiz, tá, gente? Ó, fundamentada pelo juiz. Tá bom? Ó, pelo juiz. Aí no final ele fala o seguinte, ó, salvo, eu vou te dar duas hipóteses que a prisão, ela não vai acontecer no caso do flagrante e ela não vai acontecer por uma ordem do juiz, um mandado judicial. É isso que o inciso está querendo dizer para você. Tem gente que confunde aqui. O teu problema, meu aluno, que é, muitas vezes não é o artigo 5º, não é a matéria, não é a teoria, é a interpretação de texto. Era o que eu sempre falava para os meus alunos do Ceará. O que é que eu falava para a galera? Gente, você sabe o conteúdo, você sabe me explicar, você não sabe interpretar a questão, tá bom? Muitas vezes você vai perder a questão, se Deus quiser, você não vai perder, você vai acertar tudo, você vai gabaritar, vai fazer as 22 questões de artigo 5º, 144, vai acertar todos, vai ser policial militar do estado do Ceará, vai ser feliz e vai continuar a sua trajetória do concurso. Quando você passa no concurso, você quer passar em vários, você não vai parar, tá bom? Então preste atenção, ó. O seu problema aqui é a interpretação. Preste atenção, ó, vem cá. Então, eu tenho, gente, as ressalvas, ó, ressalvadas, tá bom? Preste atenção, ressalvadas. Vou explicar para você o que é que eu tô querendo dizer, ó. Ressalvados os casos. Aí eu vou ter dois casos aqui, gente, ó. Eu vou ter quando a prisão ela for decorrente da transgressão disciplinar, tá bom? Transgressão disciplinar. Professor, então o cara cometeu uma transgressão lá do Código Disciplinar, ele pode ser preso? Pode, tá bom? Disciplinar. O que é a prisão? A prisão, gente, é a restrição da liberdade. Restrição da liberdade. Não importa o compartimento, restringir a liberdade do camarada vai ser uma modalidade de prisão. Nesse caso aqui embaixo é a prisão disciplinar, eu vou explicar para você. E no crime propriamente militar. Crime propriamente militar. Professor, não entendo. Vou explicar para você aqui agora o que acontece aqui. Tem gente boa que perde questão nisso aqui, ó. Vamos lá, organizar aqui a vida de vocês. Preste atenção. Professor, preste atenção. Então eu tenho esses casos aqui de prisão. Se liga. Hipótese de prisão. Eu vou ter a prisão em flagrante, que é quando o camarada está cometendo um crime, acaba de cometer, ou foge, a polícia vai atrás, ele foragido, ele vai pegar ele na perseguição, tá bom? É encontrado também depois, logo depois. Isso aqui é processo penal. Não vou entrar nessa seara, mas assim, ó. Hipótese de prisão. Caso de flagrante delito, tá bom? Ou por ordem fundamentada pelo juiz, pela autoridade judiciária competente. Preste atenção. Professor,
No caso da prisão em flagrante, eu preciso de uma ordem fundamentada do juiz? Não precisa. Por quê? Porque o flagrante delito, quem está por dentro da prisão em flagrante é o delegado de polícia. Delegado de Polícia Civil, delegado de Polícia Federal. Então aqui eu não tenho a figura do juiz. É tanto que o artigo 5º fala o seguinte para você, ó. Ninguém será preso senão em prisão em flagrante ou por ordem fundamentada pelo juiz. Tá bom? Ressalvadas essas duas hipóteses, que é o caso de transgressão disciplinar e crime propriamente militar. Professor, no caso de transgressão disciplinar e crime propriamente militar, eu não tenho uma figura do juiz, não precisa de mandado judicial para os casos de transgressão disciplinar e crime propriamente militar? Não, não precisa. Por quê? O artigo 5º, meu filho, está dizendo isso para você. O artigo 5º está trazendo essa informação para você. Então eu tenho transgressão. Professor, eu cometi uma transgressão disciplinar lá no Código Disciplinar. Lá do Estatuto, junto com o Código Disciplinar. Cometi uma transgressão disciplinar. Pode ser preso? Pode. Você vai responder lá no âmbito disciplinar, no âmbito da sua organização militar, vai poder ser preso. Tem a figura do juiz? Não. Quem vai lhe punir aqui, sei lá, é o coronel. É o comandante do batalhão. O coronel é juiz? Não. Tá bom, gente? E no caso também do crime propriamente militar. Aqui, gente, a gente vai regular a prisão do militar pelo código disciplinar, tá bom? Tô fazendo um link aqui com a matéria do Estatuto, da legislação. Professor, e nesse caso aqui do crime propriamente militar? Gente, aqui quem vai regular é o Código Penal, pô. É o Código Penal Militar, tá bom? Que é diferente daqui. Código Penal Militar e o Código de Processo Penal Militar, que é o CPM e o CPPM, Código de Processo Penal Militar. Tem muito aluno bom que se perde aqui, ó. Não pode, beleza? Vamos lá. Aqui em cima eu tenho um Código Penal, aqui embaixo eu tenho um Código Penal Militar. Aqui em cima eu tenho Código de Processo Penal, aqui embaixo eu tenho Código de Processo Penal Militar. Então são coisas diferentes, beleza? Anota esses esquemas aqui. Lembre-se de uma coisa, ordem fundamental de juiz não entra aqui embaixo, tá bom? Vamos para a questão de número 11, é? Não, 11 a gente fez, né? Vamos para 12 agora, questão de número 12. Estamos lá, estamos avançando, estamos quase finalizando o artigo 5º. Anota essas informações aqui, ó. Questão de número 12. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra serão comunicados em 24 horas ao juiz competente e à família do preso ou pessoa por ele indicada. Gente, já falo para você, a questão tá errada, tá bom? Questão tá errada, questão 12. Isso aqui é comum de aparecer. Você coloca assim, ó, comunicação da prisão. Comunicação da prisão. Não esqueça dessa informação, que a banca ela gosta de bater bastante nessa tecla. A comunicação, eu faço isso aqui o tempo todo, gente. Na prática também. A comunicação, ela tem que ser imediata. Comunicação, ela tem que ser imediatamente. Comunicação, ela tem que se dar para a família do preso ou a pessoa por ele indicada, tá bom? Para o seu advogado, para o juiz principalmente, tá bom? De forma imediata. A questão está dizendo que é em 24 horas, está errado. Por que ele coloca 24 horas? Por conta disso aqui, ó. 24 horas, a polícia tem que remeter o auto de prisão em flagrante delito para o juiz, para o Ministério Público, para a pessoa por ele indicada, para a família, para o advogado, tá bom? Agora, a comunicação da prisão ela tem que ser imediata, não é em 24 horas. Por isso que a questão está errada, a questão número 12. Vamos para a 13. A 13 fala o seguinte, ó. Inciso 62, tá? Vamos para a questão 13. O preso será informado de seus direitos, entre os quais de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado, lá no momento da prisão, né? Questão correta. Então o preso ele tem que ser informado que ele pode ficar calado se ele quiser, tá bom? Ele pode ficar calado. Por quê, professor? Porque ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Então ele pode ficar calado. Pode negar também a autoria de um crime, tá bom? Professor, da onde deriva isso? Vou colocar aqui, ó. Esse princípio, ele deriva de um princípio chamado unemo, tá bom? É isso mesmo, em latim. Tenetur si detegere. É isso mesmo, meu aluno. Vamos lá, ó. Detegere. É isso mesmo que você está
ouvindo aqui, ó. Nemo tenente se detegere. Professor, o que é isso? Você coloca assim, ó. Ninguém é obrigado, percebe? Ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Se ele quiser produzir, ele pode produzir. Agora ele não é obrigado, tá bom? Ele pode ficar calado, pode, entendeu? Então, questãozinha tá correta, não tem muito que a gente bater aqui. Vamos avançar. Questão de número 14. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Questão correta. Uma vez o professor viu a questão assim, ó. Viu a questão assim. Joãozinho, vírgula, líder de uma das facções criminosas mais perigosas do país, vírgula, foi preso e levado a interrogatório no dia tal, por ter cometido o crime de tráfico de entorpecentes. Nesse caso, por conta da grande repercussão e por conta do perigo que aquele preso, né, ele oferece aos policiais, ele não teve o direito à identificação dos policiais pela sua prisão e pelo seu interrogatório. A questão está errada, gente. Por quê? Porque o artigo 5º ele se estende a todos os brasileiros, inclusive esses caras que são líderes de facção. Beleza? Então a eles também é assegurada o direito a saber quem foi que prendeu ele e quem realizou o interrogatório, a identificação desse pessoal. Tá bom? Então, questão 14, ela tá correta. Questão 14, correta. Vamos para a questão 15, estamos quase finalizando. Questão 15 fala o seguinte, ó. A prisão será imediatamente relaxada pela autoridade policial. Errado. Inciso 65, errado. Por quê? A prisão, gente, vou apagar aqui, tá? A prisão, ela vai ser imediatamente relaxada, mas não é... Anotaram? Anote essas informações. A prisão ela será imediatamente relaxada não pela autoridade policial, e sim pela autoridade judiciária. Professor, qual a diferença? Vou ensinar para você aqui agora. Vamos lá. Deixa o professor apagar aqui. O seu professor de Direito Constitucional para o concurso da PM do Ceará. Não esquece de baixar as questões. Pô. Compartilhe os vídeos do professor para todo mundo ficar sabendo do bizu, o que é que tem que fazer para ser aprovado no concurso da PM do Ceará. Se liga, ó. Então eu tenho, gente, assim, ó. Eu tenho autoridade... Não confunda essas palavrinhas, tá? Ó. Eu tenho autoridade policial. E eu tenho ainda, pessoal, a autoridade... Eu tenho ainda a autoridade judiciária. Beleza? Eu tenho ainda a autoridade judiciária. Professor, qual a diferença? Vamos lá, trocando em miúdos. Trocando em miúdos. A autoridade policial, gente, é o delegado. Tá bom? É o delegado de polícia. É o delegado de polícia. Professor, aqui seria a autoridade judiciária. Aqui é o juiz. Tá bom? Aqui é o juiz de direito. Bem tranquilo, né? E o que foi que a banca fez? Ela trocou. Vira e mexe aparece isso aí, tá? Vira e mexe aparece. Então, a autoridade policial é o delegado, a autoridade judiciária é o juiz de direito. E quem relaxa a prisão ilegal, quem é? É a autoridade judiciária, é o juiz, tá bom? Então, questão 16 agora, né? Vamos para a questão 16. A 16 fala o seguinte, ó, ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança. Então ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando o camarada ele tem direito à liberdade provisória. Então se a lei ela traz os requisitos para a concessão da liberdade provisória, e o cara que comete o crime preenche esses requisitos, ele tem que ser liberado. Beleza? Seja a liberdade provisória com fiança ou sem fiança. Eu vou te ensinar o que é isso. Vou te ensinar o que é a liberdade provisória. Vamos lá. Eu tenho, pessoal, tá longa a aula, né? Tá longa, mas tem muita informação. É só você acelerar o vídeo. Acelera o vídeo. Ou então, assiste em duas partes. Ó, eu tenho a figura da liberdade provisória. Professor, o que seria a liberdade provisória? Gente, é assim, ó. Liberdade provisória é quando o camarada ele comete o crime e é preso em flagrante. Tá bom? Vou dar aqui um exemplo bem legal. Ele comete o crime de homicídio. A polícia vai e prende ele em flagrante, prendeu ele em flagrante. Aí ele vai para frente do juiz, que é o que a gente chama de audiência de custódia. Já ouviram falar na audiência de custódia? Então vamos lá. Ó. O preso, ele foi preso em flagrante. Aí fica lá na delegacia durante 24 horas. Quando completa 24 horas, não é exato assim na prática, mas é mais ou menos isso. Ó, 24 horas. Nesse tempo de 24 horas, que é remetido o auto de prisão em flagrante, a polícia civil ou a polícia militar leva
leva para a presença do juiz para audiência de custódia. Chega lá na audiência de custódia, o juiz vai verificar se se concede a liberdade provisória àquele preso. Se não, se ele vê que não está presente ali os requisitos de uma liberdade provisória, ele continua preso. Se estiver presente, por exemplo, as situações lá da prisão preventiva, ele vai ficar preso preventivamente. Se não, ele vai ser liberado, tá bom? E essa liberdade, gente, ela pode ser, tanto faz, ó. Ou ela pode ser confiança, se o crime for afiançável, ou a liberdade provisória ela vai ser sem fiança, tá bom? Ela pode ser sem fiança também. É sério, professor? Aí eu vou te dar uma informação aqui bem legal. Professor, lembra pra gente aí, quais são os crimes inafiançáveis? Quais são os crimes inafiançáveis? Fala aí pra mim, fala. Quer que eu fale? Eu vou dizer logo, então. Vou dizer. Quais são os crimes inafiançáveis? Vou fazer uma ponte aqui, que é importante pra você, ó. Quais são os crimes inafiançáveis? Vamos lá. Eu sei que tu sabe. Já disse na aula passada. Crimes inafiançáveis. Vem pra cá. O professor, ele gosta bastante de parar a aula e dar aquela chaculejada nos alunos. Bora estudar. Vibra, flexão, vamos lá, faz 200, 300, 400 questões. Eu gosto de parar a aula para dar essa motivada. Você tem que motivar. Tem que vibrar quando está estudando. Mas aqui, gente, a aula aqui da internet ela é um pouquinho complicada para ficar parando essa parte da motivação, mas eu gosto muito mesmo, de verdade, principalmente no presencial. E aqui senão a aula vai ficar muito longa, depois eu posto uns vídeos aí motivacional para vocês. Vamos lá, ó, vem para cá. Então eu tenho aqui, ó, inafiançável. Fala para mim, tô ouvindo vocês. Isso, eu tenho os crimes hediondos, tá bom? Tenho os crimes hediondos. Olha a informação do professor. Eu tenho os crimes hediondos. Eu tenho o que a gente chama de TTT, não é isso? Ó, eu tenho o TTT, eu tenho o tráfico, né? Tenho o tráfico, tenho o terrorismo e tenho a tortura, beleza? São todos inafiançáveis. Eu tenho mais 2 crimes aqui, gente, que são inafiançáveis. Quais são? Fala aí pra mim. Eu vou ter o crime de racismo, não é isso? Ó, racismo e ação de grupos, armados, beleza? Então, todos esses aqui todos esses crimes aqui, eles são inafiançáveis. Professor, existe no Brasil algum crime que não esteja aqui nesse rol, que seja inafiançável? Não. Eu acabei de escrever para você quais são os crimes inafiançáveis. Só são esses e nenhum outro. Beleza? E nenhum outro. Só são esses crimes aqui, os crimes inafiançáveis. Aí se liga na informação que o professor vai dar. É cabível a concessão de liberdade provisória aos crimes hediondos? É. Quando? Sem fiança. Porque ele é inafiançável, tá bom? Tráfico, terrorismo, tortura. Cabe liberdade provisória? Cabe. Sem fiança. Beleza? Então, bem legal. Lembrando que existe a diferença. Eu coloquei para você na aula passada que essa é a única semelhança entre esses crimes aqui. Porque você sabe que o racismo e a ação de grupos armados são imprescritíveis e os crimes hediondos não são imprescritíveis, eles são prescritíveis, eles prescrevem, beleza? Falei na aula passada, dá uma olhadinha no vídeo anterior que você vai ver a explicação do professor, beleza? Vamos avançar agora a questão de número 17. A 17 fala o seguinte, ó, não haverá prisão civil por dívida. E aí, o que é que você fala? O que é que você fala para mim? O que é que você fala para mim e para o professor aqui? Não haverá prisão. Vai pagar, tá, gente? Anota aí o quadrinho do professor, vai anotando e não esquece de se inscrever no canal. Anota, se inscreve no canal, o professor tá vibrando aqui com vocês nas aulas no YouTube, beleza? Professor novo aqui no YouTube, acostumado a dar aula só presencial, mas tá botando para quebrar aqui na telinha do YouTube. Vamos lá. Vou te dar essa informação aqui, bem legal, beleza? E vou te dar uma dica para tu não errar. Presta atenção. Prisão civil no Brasil é admitida? É. Presta atenção. Prisão civil. Prisão civil por dívida. Prisão, tem uma informação bem legal aqui para você, ó. Prisão civil por dívida no Brasil é admitida? É. No Brasil é admitida prisão civil por dívida. A regra é que não, né? A regra é que não. Não haverá
prisão civil por dívida, salvo nos casos de... Aí eu vou colocar agora o salvo, tá bom? Preste atenção. Eu vou ter a prisão civil por dívida da obrigação da pensão alimentícia, beleza? Da obrigação da pensão alimentícia, que é a pensão, né? Você vai dar para o seu filho, né? Dos alimentos, prover alimentos para ele, a obrigação da pensão alimentícia. E eu vou ter também, gente, a figura do depositário infiel. Cuidado aqui, tá? Depositário infiel. Cuidado com essa informação que o professor vai dar. Preste atenção. Professor, só existe uma hipótese hoje no Brasil que vai caber a prisão civil por dívida. Só existe uma. Você colocou duas. Qual é a ideia aí, professor? Deixa de ser bizonho, professor. Ó, o professor vai tomar uma águazinha aqui, ó. Presta atenção. O que acontece aqui é o seguinte, gente, ó. De acordo com o artigo 5º, ainda existe a previsão do depositário infiel, tá bom? Só que existe uma súmula vinculante lá do STF que não vai haver mais a prisão civil por dívida do depositário infiel, tá bom? Isso aqui se tornou inconstitucional segundo o STF. Cuidado! Professor, mas se na minha questão apareceu o depositário infiel ainda, eu marco certo ou errado? Preste atenção. Se aparecer assim, ó, de acordo com o artigo 5º da Constituição Federal, não haverá prisão civil por dívida, salvo a da obrigação da pensão alimentícia, né? E também do depositário infiel. Nesse caso, professor, marca certo ou errado? Marca correto. Se no início está dizendo o seguinte, de acordo com o artigo 5º da Constituição Federal, vírgula, aí vem trazer a previsão. Só que essa questão, ou ela vai ser anulada, se aparecer a figura do depositário infiel, ou ela vai ser anulada, ou a banca ela não vai querer problema. Não vai querer problema, tá bom? Agora, se aparecer assim, ó, de acordo com o atual entendimento dos tribunais superiores, só existe a prisão civil por dívida, aquela decorrente da obrigação da pensão alimentícia. Ou seja, a figura do depositário infiel não é mais admitida. Questão correta. Tá bom? Questão correta, porque depositário infiel não é mais admitida a sua prisão civil por dívida. Tá bom, gente? Questãozinha aqui tá errada, né? Questão tá errada, porque tá dizendo aí como se não existisse mais nenhuma previsão da prisão civil por dívida, e a gente sabe que tem, da obrigação da pensão alimentícia. Beleza? Aí eu vou te dar uma seguinte informação, ó. Se você quiser aprofundar, professor, por que o depositário infiel foi considerado inconstitucional? Gente, isso aqui é em decorrência de um pacto que o Brasil fez parte também, ó, que estava escrito lá no pacto, tá bom? Pacto de San José da Costa Rica. Pacto de San José da Costa Rica, para tu enriquecer teu conhecimento, tá bom? Aí o Brasil trouxe para cá, o STF trouxe o dispositivo aqui do Pacto de San José da Costa Rica e aplicou a inconstitucionalidade desse dispositivo aqui que fala do depositário infiel. Só dessa parte, tá? Só essa parte. É uma súmulazinha que a gente tem. Sinônimo do Pacto de San José da Costa Rica. Você pode encontrar assim, ó, convenção. Você pode encontrar assim também, ó, convenção. Isso aqui é de direitos humanos. Convenção americana de direitos humanos, tá bom? De direitos humanos. Lá do Pacto de San José da Costa Rica, de direitos humanos. Aí a gente chama assim, ó, CADH, beleza? CADH, Convenção Americana de Direitos Humanos, o famoso Pacto de San José da Costa Rica. Disse que não reconhecia mais a prisão civil por dívida do depositário infiel. Anota essas informações para tu gabaritar na tua prova. Vamos para 18 agora, vamos para 18, estamos chegando ao final. O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Gente, questão correta. Inciso 75, questão correta. A gente viu, inclusive, agora, bem recente, né?
passou aí em vários jornais, o camarada em Fortaleza que ele foi preso de forma errada, né? Ele ficou preso, ficou 5 anos na cadeia e com certeza esse cara vai ser indenizado pelo Estado por conta do erro judiciário. Ele foi condenado mesmo sendo inocente. Foi um erro judiciário muito ruim, né, que aconteceu com esse camarada. Estava sendo acusado de estupro de forma injusta. E graças a Deus a Defensoria Pública, junto com o pessoal da Polícia Civil e os órgãos integrantes, né, lá, o Poder Judiciário, o Ministério Público, todos em conjunto conseguiram provar a inocência desse rapaz. E foi solto. E o Estado vai ter que indenizar ele. Porque o artigo 5º ele traz isso aí de forma expressa. Vamos para a questão de número 19. A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. A questãozinha correta. Então percebe, a todos, tanto no âmbito judicial, então se liga nessa palavra aqui, ó, que ele fala, né? Ele fala assim, ó, a todos. Aí você fica, a todos? Como assim, professor? A todos? A todos. No âmbito judicial e administrativo, sempre os dois, né? A todos no âmbito judicial e administrativo, no âmbito judicial e administrativo, serão assegurados a celeridade processual. Coloca assim, gente, ó. Coloca assim nesse dispositivo, ó. Princípio da celeridade, tá bom? Celeridade processual, tá bom? Princípio da celeridade processual. Questão 19, correta. Bem fácil essa, tá bom? Eu dei uma pulada, eu pulei aí os remédios constitucionais, que vai ser na próxima aula. Remédios constitucionais e os 4 últimos parágrafos, a aula 4. Então, quer dizer, batemos todo o artigo 5º em 4 aulas. Em 4 aulas, principais incisos. Se você fez o curso completo aí, gratuito, do professor completo, você vai gabaritar a sua prova. Você vai acertar as 22 questões de artigo 5º e 144. 144, em uma aula eu consigo bater tudo. Tá bom, gente? Em uma aula, 1 hora e meia de aula, eu vou conseguir bater tudo para você aqui, que vai ser a aula 01 do 144, tá bom? Vamos para a última questão, questão de número 20. Não serão gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da lei, o registro civil de nascimento e a certidão de óbito. A questão está errada, tá bom? Serão gratuitos o registro civil de nascimento e a certidão de óbitos. Será gratuito, tá bom? A questão está errada. Cuidado, geralmente eles colocam também a certidão de casamento. A certidão de casamento ela é paga, ela não é gratuita não, cuidado. Tá bom? Chegamos ao final da nossa aula número 3, tá bom? Espero que você tenha gostado. Curte, comenta, compartilha os vídeos aí do professor nos grupos do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, pra gente que tá cada vez mais motivado para estar postando vídeo para vocês aqui. Tá bom, gente? Olha só, o professor, deixa aqui os comentários se você tiver alguma informação, alguma curiosidade, alguma dúvida, você pode comentar aqui embaixo que o professor vai tirar a sua dúvida, beleza? Até a próxima!